sobrinho neto do vice-presidente Michel Temer teria sido assassinado por uma dívida de R$300, de acordo com a polícia. O atual vice-prefeito de Boituva é alvo de denúncia por receber salário extra em gestão passada. Para o feriado de Páscoa, a região de Jundiaí deve receber mais de 600 mil veículos do sistema Anhanguera Bandeirantes. Foram escolhidas 5 receitas no Festival Gastronômico do Estado de São Paulo, realizado em Sorocaba. Olá, boa noite. Hoje, em coletiva de imprensa, a Polícia Civil esclareceu a causa da morte do sobrinho neto do vice-presidente Michel Temer. O crime foi em Tietê e por conta de R$300. A polícia aponta João Augusto Teixeira como o causador da morte de Antônio Romano Tamer Schincariol, em 19 de março, na cidade de Tietê. Fábio Aparecido de Souza, de 31 anos, também teria participação no crime. Os dois já tinham passagem pela polícia, tiveram prisão preventiva decretada e estão foragidos. A investigação aponta ainda que outras 2 pessoas participaram da ação. Todas estariam no carro de onde saiu o tiro que atingiu o tórax da vítima. O veículo que pertence a João foi reconhecido por testemunhas e gravado em imagens de câmeras de segurança. O suspeito comercializava óculos e relógios e cobrava de Antônio uma dívida de R$300 pela venda de um par de óculos. O relacionamento de vítima e autor existia mesmo porque, em dezembro do ano passado, houve uma discussão acalorada entre os dois, talvez pelo mesmo motivo ou por outros motivos, também de origem financeira. Em depoimento dado pouco depois do homicídio, João deu uma versão que mais tarde foi desmentida pela polícia. De acordo com a polícia, João Augusto Teixeira disse em depoimento que não estava na cidade no momento do crime. Mas investigadores encontraram no carro dele a nota fiscal de uma compra feita no mercado de Tietê minutos depois do assassinato. Segundo o delegado titular de Tietê, João foi visto na empresa de Antônio Romano pouco antes do crime. Tem uma testemunha que diz que ele chegou, desceu do veículo, foi até a testemunha, perguntou pelo Antônio, ele disse, olha, o Antônio foi almoçar. Ele estava nervoso, estava alterado, com os olhos congestionados, com o olhar vermelho, muito bravo. Aí retornou ao carro, enfiou a cabeça dentro do carro, olhou para o banco de trás como se conversasse com alguém. Ele ficou no carro aguardando, como o Antônio não veio, ele fez a manobra dentro do pátio e quando ele ia saindo da empresa da vítima, ele deparou com a vítima que estava chegando. Foi quando efetuaram o disparo. Já Fábio Aparecido de Souza disse a testemunhas que precisava sair de Tietê porque a morte do sobrinho neto de Michel Temer poderia causar problemas para ele. O delegado seccional descarta motivação política. Uma coisa banal, coisa fútil, coisa sem menor importância. A motivação política está totalmente afastada e em momento algum foi levantado. 4 pessoas foram detidas suspeitas de assaltar um bar em Piedade. De acordo com a Polícia Militar, 2 adolescentes e 2 homens roubaram R$500 no local, além de um veículo. Eles usaram uma arma de brinquedo para cometer o crime. O menor foi detido ontem à noite em flagrante e os outros 3 foram presos hoje pela manhã. Eles permanecem à disposição da Justiça. Uma moto foi roubada nesta madrugada em Itu. Segundo a Guarda Municipal, 2 homens armados renderam o motociclista que estava em um trailer de lanches próximo a um condomínio de luxo. Durante a fuga, eles foram perseguidos por guardas municipais. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Um dos criminosos caiu da moto, foi preso e encaminhado ao CDP de Sorocaba. O outro conseguiu fugir. Oposição protocola no Ministério Público supostas irregularidades contra o vice-prefeito de Boituva. A denúncia da existência do suposto pagamento de Caixa 2 em Boituva é deste advogado, jornalista e presidente do PCdoB local. Luiz Carlos Paes Vieira recebeu de fontes anônimas documentos que apontariam que o atual vice-prefeito José Barbosa Júnior recebia um pagamento além do salário entre 2009 e 2011, quando atuava como vereador e auxiliar administrativo do Centro de Especialidades da Prefeitura. Nos olerites apresentados por Luiz Carlos, consta o pagamento de uma diferença salarial de R$1.000. Uma diferença salarial pode ser que foi descontado algo indevidamente e eu estou repondo ao seu salário. Mas isso eu vou errar 1 ou 2 meses. Então ela não vai se perpetuar por 2, 3, 4 anos, como a gente está vendo, como há um padrão. Isso aí é um padrão de irregularidade.
A denúncia foi protocolada no Ministério Público local. José Barbosa Júnior foi vereador de 2005 a 2012, ano em que foi eleito pelo PDT vice de Edson Marcusso. Isso é a ponta do iceberg. Abaixo do nível do mar tem muito mais coisa para ser revelado. A denúncia também será apurada pela Câmara dos Vereadores, que no início de março instaurou uma comissão especial para verificar possíveis irregularidades no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, referentes à gestão anterior, da prefeita Assunta Labronice Gomes, do Democratas. É uma denúncia gravíssima, a gente fica pensando coisas do tipo... Quantas coisas poderiam ter sido feitas na cidade, quantos investimentos poderiam ter sido feitos com o dinheiro que seria desviado. Mais do que o nosso papel, o nosso dever, apurar e investigar a profundidade desses fatos. A administração atual abriu uma sindicância para apurar irregularidades no RH do Poder Executivo. De acordo com a Prefeitura, a medida se deve a fortes indícios de irregularidades no pagamento de parcelas de empréstimos consignados de funcionários da Prefeitura. A sindicância corre em segredo de justiça, mas o Ministério Público acompanha o caso. A gente precisa realmente ver o que tem no Recursos Humanos, o que foi feito de horas extras nesses últimos 10 anos, o que foi feito de consignado e o que foi feito de diferença salarial. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o vice-prefeito José Barbosa Júnior recebeu a denúncia com estranheza e a classificou como especulativa e sequela das últimas eleições. Ele afirmou ainda que, como não foi notificado, não vai se manifestar por enquanto. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Boituva informou que a sindicância interna que apura as supostas irregularidades no Departamento de Recursos Humanos foi prorrogada. O setor está sob intervenção e as informações estão sendo passadas ao Ministério Público. Quanto à ex-prefeita Assunta Labronice, a nossa produção tentou contato com ela durante 2 dias, mas não foi localizada. 2 veículos se envolveram em um acidente no Jardim Guaranã, em Mairinque. Segundo os bombeiros, os carros bateram de frente. Um homem ficou preso entre as ferragens e outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados a hospitais da cidade. O movimento é intenso na região. O pico deve ser por volta das 11 horas da noite desta quinta-feira por conta do feriado de Páscoa. Por volta do meio-dia, este ponto de parada na Castelo Branco, em São Roque, já estava movimentado. Alexandro saiu de Tatuí para passar o feriado com a família em São Roque. De Tatuí para cá tá tranquilo. No sentido contrário, a gente já percebe um movimento maior, né? Mas de sentido São Paulo tá bem. A expectativa da concessionária que administra o sistema Castelo Branco Raposo Tavares é de que o movimento continue intenso até às 11 horas da noite. Para a sexta-feira, o horário de pico previsto é entre as 7 da manhã e as 3 da tarde no sentido interior. Já na volta, o movimento deve ser maior no sentido capital, a partir das 4 horas da tarde até as 10 da noite. Ao todo, devem passar pelas 2 rodovias entre a quinta e o domingo mais de 500 mil veículos. Mais de 150 mil carros devem trafegar pela SP-75, que liga Sorocaba e Itu a Campinas. E 128 mil veículos usarão a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. E são os próprios motoristas que dão recomendações para todas essas pessoas que vão passar pelas estradas da região. Muita cautela, manter a distância de um veículo para o outro, certo? E vir sossegado. Alinhar o carro, balancear, conferir a documentação do carro, que é o necessário, né? Agora é só aproveitar esse feriado maravilhoso aí. É isso mesmo, com consciência. E na região de Jundiaí, a concessionária prevê que trafeguem mais de 600 mil veículos no sistema Anhanguera Bandeirantes. Veja. A tradição de passar a Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa com a família faz do feriado cristão um dos mais movimentados nas estradas. Segundo a concessionária que administra a rodovia, só no sistema Anhanguera Bandeirantes, região de Jundiaí, 680 mil veículos são esperados, 5% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Os horários de pico devem ser evitados e o ideal é antecipar o retorno para casa. O motorista que puder programar sua viagem de retorno no início da manhã de domingo ou então no início da manhã de segunda-feira, com certeza vai encontrar a rodovia em melhores condições para fazer sua viagem. Com o aumento de veículos nas rodovias, o cuidado deve ser redobrado. A gente pede para que os motoristas procurem evitar ao máximo a parada, mesmo pelo acostamento, que procurem, em caso de necessidade e dentro da possibilidade, áreas de refúgio, como os postos de apoio, e que, em caso de necessidade, contatem imediatamente a concessionária para que nós possamos apoiá-los ao longo da viagem.
E ainda falando no feriado, ele deve ser de sol em toda a região, mas as nuvens aparecem. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região. Em Tietê, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 27. Serquilho tem mínima de 16 e máxima de 26 graus. Mesma máxima prevista para Campo Limpo Paulista. Em Ibiúna, as temperaturas ficam mais baixas, com mínima de 13 e máxima de 24 graus. Agora a notícia interessa para quem gosta de tomar café. Uma cafeteria ambulante circula pelas ruas de Itu e a novidade tem feito sucesso. A imagem é comum no Brasil, pessoas em volta de uma van para fazer aquela boquinha. O diferente por aqui é o produto oferecido. Nada de cachorro-quente ou lanches. O carro é, na verdade, um café ambulante. Eu acho que tem tudo para dar certo com o público mais jovem. É difícil tropeçar em alguma cafeteria boa, assim, que a gente possa tomar um bom café na rua, né? Fiquei encantada, né, com a limpeza, com a ordem. E é higiênico mesmo. Quem vende não encosta no produto. É tudo embalado. Se quiser levar embora o cafezinho, tem o copo adequado. Doces e sucos também são boas opções. O negócio começou há 2 meses com esses empresários e já tem dado resultado. Nós tínhamos uma expectativa de atingir um ponto de equilíbrio operacional do carro de 5 a 6 meses. E no decorrer desses 2 primeiros meses de operação, nós já temos a convicção e comprovação que iremos atingir um ponto de equilíbrio em 4 meses. Os empresários trouxeram a ideia de fora, de países como Estados Unidos e Austrália e principalmente alguns da Europa. O projeto durou 1 ano para ser desenvolvido e hoje eles já têm mais de 10 pessoas com interesse em serem franqueados. Nós conhecemos esse modelo de negócio já formatado em franquia lá, que explorava bastante essa questão de uma cafeteria móvel com um conceito gourmet. E quem visita também se interessa. Uma ideia genial, estou até querendo comprar uma ideia dessa. E a gente continua falando de alimentação. Sorocaba sediou ontem o Festival Gastronômico do Estado de São Paulo. 225 receitas foram inscritas, 10 foram escolhidas e 5 foram as vencedoras dessa etapa e participam da grande final em julho na capital. Confira quais são as vencedoras. As escolhidas foram o bolinho de quibe, receita de Melissa Alessandre Borges de Sorocaba. Roberto Moreira de Mairinque venceu com a receita de queima do alho. De Piedade, o fundo de alcachofra com 3 queijos venceu. A criação é de Tami de Andrade. E a espetada madeirense de Olívio Saqui, de São Roque. Todas elas estarão em um guia gastronômico formulado pelo governo do estado. A ideia é resgatar a identidade da comida paulista. Por isso, a maioria dos alimentos é da região. E também venceu o prato de variedade Freixenberg de defumados de Rogério Freixenberg de Tapetininga. Parabéns a todos. O Noite Cidade fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Tenha uma excelente noite e um ótimo feriado. Curta com responsabilidade. Se beber, não dirija.